Tira a mão do meu filho! A voz da mulher cortou o jardim como uma lâmina, e eu juro que até os passarinhos pareceram calar. O dono da casa era o Daniel Cruz, empresário rico daqui de São Paulo, daqueles que vivem de terno e silêncio, desde que a esposa Helena morreu, num acidente que ninguém teve coragem de questionar. Ele alugava a edícula do fundo com uma regra escrita em cartório: nada de crianças. Só que naquele fim de tarde ele chegou mais cedo e viu 3 bebês brincando na grama. Daniel foi para cima vermelho de raiva, mas travou quando o sol bateu no pescoço do menor Léo. Ali, uma marca de nascença em forma de meia-lua igualzinha à da Helena. A mão dele tremia. Ele olhou os outros 2, Theo e Mia, e era como ver pedaços da própria família andando por aí. A inquilina, que se apresentava como Alana, entrou em pânico. Protegia as crianças como uma mãe. E quando a tempestade caiu de verdade e o telhado da edícula ameaçou desabar, Daniel correu, pegou os bebês no colo e levou todos para a mansão. Naquela noite ele conseguiu um teste de DNA. No dia seguinte, o mundo dele desabou 99,9%. Eram filhos dele. E aí veio o pior. Alana não era Alana. Era Sofia Valdez, a barriga de aluguel contratada em segredo. E a única que fugiu para salvar as crianças da verdadeira ameaça. Lucrécia, a madrasta de Daniel, capaz de tudo para manter a herança limpa. Eu vi um homem que vivia de gelo virar pai em uma semana. E aprendi uma coisa: sangue chama sangue. Mas amor é quem segura no colo quando o mundo desaba. Daniel não dormiu naquela noite. Sentado na beira da cama, ele encarava o vazio como quem tenta acordar de um pesadelo. Mas descobre que está bem acordado. Os 3 bebês dormiam no quarto azul, o antigo quarto da Helena. O mesmo cheiro. O mesmo silêncio quebrado só pela respiração leve das crianças. Cada suspiro parecia um lembrete cruel: eles sempre estiveram vivos. E ele não. Sofia, agora sem disfarces, sem uniforme, sem mentiras possíveis, ficou sentada no chão do corredor abraçada aos próprios joelhos. O corpo tremia não de frio, mas de medo acumulado por 3 anos. Medo de perder tudo, de ser presa, de ser odiada. Eu nunca quis dinheiro. Ela disse com a voz baixa quando Daniel apareceu. Só queria que eles sobrevivessem. Ele não respondeu de imediato. Sentou-se ao lado dela em silêncio. Um silêncio pesado, diferente daquele que ele cultivava desde a morte da esposa. Esse doía mais. Porque vinha carregado de culpa. Eu devia ter estado lá, murmurou. Devia ter protegido a Helena, devia ter protegido vocês. Sofia levantou os olhos marejados. Pela primeira vez não viu o milionário frio das capas de revista. Viu um homem quebrado, um pai atrasado. Os dias seguintes foram um turbilhão. Advogados entrando e saindo. Exames, documentos, a confirmação oficial da paternidade. E junto com ela, a revelação mais sombria: o acidente nunca foi acidente. Quando Lucrécia apareceu na mansão elegante, como sempre achando que ainda mandava em tudo, encontrou um Daniel diferente. Um Daniel que não tremia mais. A verdade veio à tona rápido demais para ela esconder. E quando tentou fugir, tentou levar as crianças, mostrou quem sempre foi. A prisão dela não trouxe alívio imediato. Trouxe silêncio e um cansaço profundo. Naquela mesma noite, Daniel entrou na sala e encontrou Sofia sentada no tapete, tentando fazer Léo dormir. Theo brincava com um carrinho quebrado. Mia segurava o dedo dela com força. Eles só dormem assim? Quando sentem alguém perto, Sofia disse sem olhar. Daniel se aproximou devagar. Sentou no chão. Léo abriu os olhos, olhou para ele e estendeu os braços. O choro veio sem aviso. Não foi bonito. Não foi contido. Foi o choro de tudo o que ele perdeu. E de tudo o que ainda podia salvar. Fica, ele disse quase num sussurro. Não como empregada, como família. Sofia respirou fundo. Pela primeira vez em anos não precisou fugir. E naquele instante, entre brinquedos espalhados e lágrimas no chão, nasceu algo que dinheiro nenhum compra um lar de verdade. E você o que faria se descobrisse que o amor da sua vida deixou um segredo assim? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. O tempo não parou depois daquela noite. Ele passou.
pesado, desconfiado, cheio de cicatrizes. Nos primeiros dias, Sofia acordava assustada, achando que ainda precisava fugir. Qualquer barulho mais forte fazia seu coração disparar. Às vezes levantava no meio da madrugada e ia conferir se as crianças ainda estavam ali. Tocava em Léo, em Theo, em Mia, só para ter certeza de que não era sonho. Daniel percebia tudo. Não dizia nada. Apenas deixava a porta do quarto dele aberta, como quem diz sem palavras. Não precisa correr. Assumir os filhos publicamente foi mais difícil do que enfrentar um conselho de empresários. As câmeras, os olhares, os sussurros. Alguns elogiavam, outros duvidavam. Teve quem dissesse que aquilo era encenação. Daniel ouviu tudo calado. Até o dia em que segurou Léo no colo diante de todos. "Esses são meus filhos", disse com a voz firme. "E ninguém mais vai tocar neles." Foi ali que ele entendeu ser pai não era só proteger. Era se expor. Era sentir medo todos os dias, e mesmo assim seguir em frente. Sofia continuava ali. Não porque devia, mas porque escolhera ficar. Ainda assim, havia uma linha invisível entre eles. Respeito demais, cuidado demais, ambos machucados demais. Até o dia em que Theo ficou doente, febre alta. Choro sem parar. Sofia entrou em desespero. Hospital, remédios. Daniel ficou a noite inteira acordado, sentado numa cadeira dura com Mia, dormindo no peito, e Léo agarrado à manga da camisa dele. Quando o médico disse que estava tudo bem, que era só uma infecção simples, Sofia desabou. Chorou ali mesmo no corredor. Daniel a abraçou. Não foi um gesto pensado. Foi instinto. "Você não está sozinha", ele disse encostando a testa na dela. Nunca mais. Naquela madrugada algo mudou. Não foi paixão repentina. Foi reconhecimento. Dois adultos feridos entendendo que sobreviveram à mesma guerra. Os meses passaram. A casa ganhou risadas. Bagunça. Brinquedos espalhados. Sofia voltou a sorrir sem culpa. Daniel aprendeu a trocar fralda, a errar, a pedir ajuda. E numa tarde simples, sentados no chão da sala enquanto as crianças brincavam, Léo apontou para os dois e falou com a língua ainda enrolada. "Mamãe, papai!" Sofia congelou. Daniel sentiu o peito apertar. Ela ia corrigir, ele ia explicar, mas nenhum dos dois conseguiu. Porque às vezes a vida não pergunta, ela apenas entrega. E você? Acredita que algumas famílias não nascem do sangue, mas da coragem de ficar quando fugir seria mais fácil? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Você não precisa provar nada para ninguém. A frase saiu baixa, quase um sussurro, mas ficou ecoando dentro do Daniel por dias. Era o que Sofia tinha dito naquela manhã, enquanto ele ajustava a gravata diante do espelho nervoso como nunca estivera antes. Não era reunião milionária, nem audiência judicial. Era algo maior, a primeira apresentação oficial dos filhos ao mundo. A coletiva foi simples, sem palco, sem espetáculo. Daniel apareceu com Léo no colo, Theo agarrado à perna e Mia no braço da Sofia. Os flashes estouraram, perguntas vieram afiadas, mas ele só disse o essencial. "Eles são meus filhos, e isso é tudo o que importa." Depois daquele dia, a vida não virou conto de fadas. Virou realidade. Com boletos, cansaço e medo. Lucrécia estava presa, mas a sombra dela ainda rondava. Processos, ameaças veladas, parentes distantes questionando herança. Cada carta jurídica fazia o estômago de Sofia revirar. Ela já tinha fugido demais na vida. Não queria mais correr. Daniel percebeu. Numa noite silenciosa, quando as crianças dormiam espalhadas pelo tapete da sala, ele se sentou ao lado dela. "Se você quiser ir embora?" Começou sem conseguir olhar nos olhos dela. "Eu entendo. Você já fez mais do que qualquer pessoa faria." Sofia respirou fundo, olhou ao redor. Os brinquedos jogados no sofá manchado de suco, o som da respiração dos três pequenos. "Eu não fiquei por obrigação", respondeu. "Fiquei porque aqui eles têm um pai. E eu também encontrei um lar." Ele engoliu em seco. O pedido veio dias depois, sem joelho no chão, sem discurso ensaiado. Daniel entregou a ela um envelope simples. Dentro, as chaves da casa da praia.
um fundo no nome dela. Liberdade. Não quero que fique por medo nem por dependência, disse ele. Quero que fique se for escolha. Sofia chorou. Não de tristeza, de alívio. Naquela noite, quando Léo chamou papai do quarto e Mia estendeu os braços dizendo mamãe, a resposta veio sem palavras. Sofia ficou. O beijo entre eles não foi explosão. Foi calmaria. Foi abrigo. Foi duas pessoas cansadas entendendo que não precisavam mais lutar sozinhas. Meses depois, o jardim da casa já não era silencioso. Era bagunçado vivo, cheio de risadas. Daniel largou parte do império para aprender a ser pai. Sofia largou o medo de vez. E às vezes, sentados na grama ao fim da tarde, eles se olhavam em silêncio, sabendo nem tudo começa certo. Algumas histórias começam quebradas e se consertam com amor, coragem e permanência. E você ficaria, mesmo depois de tudo? Conta pra gente nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que aquecem o coração. Às vezes o passado não volta para machucar, volta para cobrar coragem. O julgamento de Lucrécia não saiu do noticiário por semanas. Cada detalhe do caso parecia abrir feridas que Daniel achava enterradas. Sofia evitava assistir. Não por medo dela, mas pelos filhos. Não queria que crescessem ouvindo o nome de alguém que tentou apagá-los do mundo antes mesmo de aprenderem a falar direito. Mesmo assim, as consequências vinham. Cartas, processos, olhares atravessados em eventos sociais. Gente que sorria na frente e cochichava pelas costas. Eles vão crescer sabendo quem são, disse Sofia, numa noite enquanto dobrava roupas pequenas demais para quem já estava crescendo rápido. Mas não precisam carregar o ódio dos adultos. Daniel ouviu em silêncio. Ele ainda estava aprendendo isso. Ser forte não era gritar mais alto, era escolher o que não repetir. Quando Lucrécia foi oficialmente condenada, a sensação não foi de vitória. Foi de encerramento. Um capítulo pesado que finalmente podia ser fechado. Daniel voltou para casa naquele dia mais quieto que o normal. Encontrou Sofia no quintal, sentada no chão, com as crianças pintando o que parecia ser a casa. E 4 bonecos de mãos dadas. Somos nós, disse Mia orgulhosa. Todo mundo junto. Daniel sentiu o nó na garganta. Ali, naquela simplicidade, estava tudo o que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Naquela mesma semana, ele tomou uma decisão que chocou o mercado, se afastou do cargo principal da empresa. Não saiu, mas desacelerou. Pela primeira vez escolheu tempo. Teve quem dissesse que ele estava jogando fora a própria história. Ele discordava, estava corrigindo. Sofia voltou a estudar. Coisa simples à noite online. Sempre sonhou em trabalhar com crianças. Agora podia, sem correr, sem esconder nome, sem olhar por cima do ombro. O amor entre eles cresceu assim devagar, honesto, sem promessas vazias. Teve briga, teve insegurança, teve medo de dar errado, mas teve conversa. E isso mudou tudo. Numa tarde comum, Daniel chegou mais cedo e encontrou Sofia sentada no tapete cercada pelos 3. O que vocês estão fazendo? Perguntou. A gente tá brincando de família, respondeu Theo. Daniel sorriu. E quem sou eu? Léo pensou um pouco sério como sempre. Você é o pai que fica. Daniel fechou os olhos por um segundo. Sofia percebeu. Segurou a mão dele. Naquele momento ele entendeu, não era sobre apagar o passado. Era sobre ficar mesmo com medo. Mesmo cansado. Mesmo imperfeito. E talvez seja isso que transforma uma casa em lar. E você? Acredita que ficar é o maior ato de amor que existe? Conta pra gente nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que abraçam a alma. Pai fica aqui, só mais um pouco. Foi assim, simples assim, que Daniel entendeu que não existia mais volta. Era noite. A casa estava em silêncio, quebrado apenas pelo som baixo da respiração das crianças. Léo segurava o dedo dele com força, como se tivesse medo de que o mundo desaparecesse se soltasse. Daniel sentou na beira da cama, sentindo um peso doce no peito. Não era ansiedade. Era responsabilidade daquelas que a gente escolhe carregar. Sofia observava da porta. Ainda se surpreendia com aquela cena. Durante anos, tudo o que conheceu foi fuga, improviso, sobrevivência. Agora via um homem que aprendera a ficar. Mesmo cansado, mesmo assustado. Eles confiam em você, disse ela mais tarde na cozinha, enquanto lavavam as últimas xícaras.
Isso não se ensina. Daniel apoiou as mãos na pia pensativo. Eu perdi 3 anos, respondeu. E ainda acordo achando que alguém vai tirar isso de mim. Sofia assentiu. O medo não some de uma hora para outra. Ele apenas aprende a dividir espaço com a esperança. O convite para uma grande entrevista nacional chegou naquela semana. Um especial sobre redenção família, superação. Daniel recusou. Pela primeira vez escolheu o silêncio. Preferiu levar as crianças ao parque, tomar sorvete, sentar no chão e errar junto. Mas o passado não some sem avisar. Numa manhã chuvosa, uma carta chegou. Letra conhecida. Fria. Um último movimento de Lucrécia tentando contestar decisões, espalhar dúvida, plantar veneno. Daniel fechou o envelope devagar. O velho impulso de guerra veio forte e foi embora. Ele rasgou a carta, em pedaços pequenos. Acabou disse mais para si do que para Sofia. Ela se aproximou, colocou a mão sobre a dele. Acabou quando você escolheu eles. Naquela noite os 4 ficaram na sala espalhados pelo tapete. Mia desenhava. Theo empilhava blocos. Léo dormia no colo do pai. Sofia encostou a cabeça no ombro de Daniel. Não foi um gesto grandioso. Foi natural. Necessário. Você ainda tem medo? Ela perguntou. Tenho, ele respondeu. Mas agora eu fico mesmo assim. Meses depois a casa estava diferente. Não perfeita. Viva. Com marcas nas paredes, risadas altas demais e uma rotina que ninguém planejou, mas todos escolheram. Daniel não era mais o homem do silêncio. Sofia não era mais a mulher da fuga. Eles eram adultos tentando fazer dar certo e falhando melhor a cada dia. Porque amar no fim não é ausência de medo, é decidir ficar, mesmo com ele. E você já ficou quando tudo em você queria fugir? Conta pra gente nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam fundo no coração. Pai, isso aqui é pra sempre. A pergunta saiu da boca do Theo numa tarde comum, enquanto ele encaixava 2 peças tortas de um quebra-cabeça no chão da sala. Daniel parou onde estava. Não respondeu na hora. Sofia sentiu o corpo dele endurecer como se aquela palavra pra sempre ainda fosse grande demais para quem viveu tanto tempo esperando perder tudo. Ele se abaixou, ficou na altura do menino. Respondeu com a voz firme mesmo com o peito tremendo. É pra sempre. Naquele dia, Daniel entendeu que as crianças não tinham mais medo de ir embora. O medo agora era dele. Medo de errar. Medo de não ser suficiente. Medo de que o passado encontrasse um jeito de voltar. Mas o passado voltou de outra forma. Uma carta simples, sem timbre, sem ameaça. Veio da defensoria. Lucrécia havia sido oficialmente considerada incapaz, sem direito a recursos. O processo estava encerrado. Fim definitivo. Daniel ficou sentado com o papel nas mãos por muito tempo. Não sentiu alívio imediato. Sentiu um cansaço antigo profundo como se o corpo finalmente tivesse permissão para descansar. Sofia se aproximou, leu em silêncio e encostou a cabeça no ombro dele. Agora começa outra fase, disse. Aqui não precisa de fuga nem de luta. Os dias seguintes foram estranhamente leves. Não perfeitos. Leves. As crianças começaram a chamar a casa de nossa. Léo dormia abraçado ao travesseiro do pai. Mia inventava histórias onde Sofia era a mãe corajosa. Theo dizia na escola que tinha 2 pais, um que trabalha e outro que fica. Daniel riu quando ouviu isso. Depois chorou sozinho no banheiro. Ele começou a reparar em coisas pequenas. O jeito como Sofia cortava frutas em formatos diferentes para fazer os 3 comerem. Como ela sentava no chão mesmo cansada. Como nunca levantava a voz, mas sempre era ouvida. Numa noite depois que as crianças dormiram, Daniel puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Eu sei que nada apaga o que você viveu, disse, mas eu quero passar o resto da vida tentando compensar. Sofia respirou fundo. Não respondeu com promessa. Respondeu com verdade. Eu não preciso que compense. Só que fique. Ele segurou a mão dela, dessa vez sem medo do amanhã. Meses depois, numa manhã de sol, Daniel saiu para trabalhar e ouviu as 3 vozes atrás da porta. Volta logo, pai. Ele sorriu. Não aquele sorriso de vitória, mas o de pertencimento. Porque algumas histórias não terminam com aplausos. Terminavam com alguém voltando para casa. E você?
Acredita que o para sempre se constrói um dia de cada vez. Conta pra gente nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que ficam com você. Mãe, quando eu crescer, posso ficar aqui também? Sofia parou no meio da cozinha. A pergunta veio da Mia dita com a naturalidade de quem ainda acredita que o mundo é simples. O coração dela apertou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque aquela palavra aqui carregava tudo o que ela passou a vida inteira tentando encontrar. Pode, respondeu, ajoelhando para ficar da altura da menina. Aqui sempre vai ser casa. O tempo tinha feito seu trabalho. Não apagou as cicatrizes, mas ensinou a conviver com elas. Daniel já não acordava sobressaltado no meio da noite. Sofia já não conferia portas e janelas 3 vezes antes de dormir. As crianças cresceram um pouco mais firmes, mais seguras, como quem finalmente cria raiz. A rotina era simples. Café da manhã bagunçado, mochilas espalhadas, Daniel aprendendo a fazer trança torta no cabelo da Mia. Sofia reclamando do excesso de açúcar escondido nos lanches. Pequenas discussões que terminavam em riso. Mas o mais bonito era o que ninguém via. Daniel passou a falar de Helena sem dor. Às vezes, sentado na varanda, contava histórias dela para as crianças. Não como uma ausência, mas como parte da história que os trouxe até ali. Ela ia amar, vocês dizia. Do jeito barulhento, do jeito bagunceiro. Sofia ouvia em silêncio. Não sentia ciúme. Sentia gratidão. Porque amar alguém que já amou outra pessoa profundamente é entender que o coração não se divide. Ele se amplia. O convite para a mudança veio de dentro, não de fora. Não houve grande anúncio, nem promessa solene. Apenas uma noite em que Daniel, deitado no chão do quarto das crianças, percebeu que aquele era o lugar mais importante do mundo. Vamos oficializar, disse dias depois, sentado à mesa. Não por obrigação, mas porque é o que já somos. Sofia engoliu em seco. Família, perguntou ainda com receio. Família, ele confirmou. Do jeito que é. Imperfeita. Verdadeira. O dia da assinatura foi discreto. Nada de imprensa. Nada de discursos. Só mãos dadas e crianças correndo pelos corredores do cartório reclamando do tédio. Quando saíram, Léo segurou a mão dos dois e sorriu. Agora ninguém separa, né? Daniel se abaixou, abraçou os 3. Agora ninguém separa. E naquele instante Sofia entendeu não era sobre ter chegado ao fim do medo. Era sobre ter encontrado um lugar onde o medo não mandava mais. Algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Elas continuam, com gente que escolhe ficar todos os dias. E você já encontrou um lugar onde o coração finalmente descansa? Conta pra gente nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que parecem abraço. Pai, amanhã você vai estar aqui quando eu acordar? Daniel parou na porta do quarto. A mochila já estava pronta, o celular vibrando no bolso, com compromissos que antes comandavam sua vida. Ele voltou 2 passos, ajoelhou ao lado da cama e olhou nos olhos do Léo. Vou, respondeu sem hesitar. Amanhã, depois de amanhã, e nos outros também. Ele percebeu naquele instante que a pergunta não era sobre o dia seguinte. Era sobre confiança. Sobre não desaparecer. Sobre promessas cumpridas. A vida seguia. Não como antes. Seguia junto. Daniel reorganizou o trabalho para caber na rotina da casa. Algumas reuniões viraram videochamadas rápidas. Outras ele simplesmente recusou. Pela primeira vez escolhia perder dinheiro para ganhar tempo, e não se arrependia. Sofia começou a trabalhar em uma escola pequena do bairro. Chegava cansada, mas com os olhos brilhando. Contava histórias das crianças, das descobertas simples dos desenhos tortos pendurados na parede. Daniel ouvia com atenção verdadeira. Ele gostava de ver quem ela estava se tornando quando não precisava mais sobreviver. Os trigêmeos cresciam rápido. Theo começou a fazer perguntas difíceis, sobre passado, sobre nomes, sobre quem foi a mulher da foto no corredor. Daniel respirou fundo quando ouviu. Essa foi a Helena, explicou sentado no chão com ele. Ela ajudou vocês a chegarem ao mundo. Ela era sua mãe também? Theo perguntou. Era, Daniel respondeu. E agora? Vocês têm a Sofia? Theo pensou um pouco. Então eu tenho 2 histórias, concluiu satisfeito. Sofia chorou escondido naquele dia, não de dor, de gratidão. Nem tudo era simples. Às vezes Daniel ainda sentia medo de errar. Sofia, medo de perder. Discutiam. Se afastavam por horas. Depois voltavam cansados demais para continuar fugindo.
Numa noite silenciosa, sentados na varanda depois que as crianças dormiram, Daniel falou o que vinha guardando há tempos. Eu sei que você não me deve nada, mas eu queria construir um futuro com você, de verdade, com calma, sem pressa. Sofia segurou a mão dele. Eu já estou construindo, respondeu. Todo dia que acordo aqui. O amor entre eles não foi explosão. Foi base. Foi escolha repetida. Foi café feito cedo. Remédio na hora certa. Presença. Meses depois, numa manhã comum, Mia correu pela casa gritando. Pai, mãe, vamos nos atrasar. Daniel e Sofia se olharam e sorriram. Não havia mais dúvida. Não havia mais fuga. Havia vida. E talvez seja isso o final mais bonito que existe quando ninguém precisa ir embora. E você? Já teve alguém que ficou? Conta nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que parecem verdade. Então é isso, a gente chegou. Sofia disse quase sem perceber, parada no meio da sala, observando Daniel ajudar Theo a calçar o tênis, enquanto Léo corria atrás da Mia com a mochila aberta. Era uma manhã comum. E justamente por isso tão especial. Não havia mais aquela sensação de que tudo podia acabar a qualquer momento. A casa tinha rotina, tinha horário, tinha futuro. Daniel sentiu isso com força quando assinou o último documento daquela semana. Não era contrato de empresa, nem acordo milionário. Era a matrícula das crianças na escola do bairro. Papel simples. Nome completo. Filiação. Endereço fixo. Endereço fixo. Aquela palavra bateu diferente. Ele saiu da escola com o peito apertado e um sorriso que não cabia no rosto. Pela primeira vez, não estava construindo algo para o mundo ver. Estava construindo para eles viverem. Sofia percebeu a mudança. Daniel estava mais leve. Errava mais, ria mais, se permitia cansar. Às vezes sentava no sofá depois do jantar, as crianças espalhadas em cima dele como se fosse um colchão humano, e pensava é isso. Não precisava de mais nada. Claro, havia dias difíceis. Teve a primeira reunião de pais. A primeira pergunta constrangedora. O primeiro comentário atravessado. Sofia sentiu o velho instinto de fuga acordar. Mas Daniel segurou sua mão debaixo da mesa. Não vamos correr, sussurrou. Eles nos veem. E eles viam. Viam quando Daniel errava e pedia desculpa. Viam quando Sofia se cansava e descansava sem culpa. Viam quando os dois discordavam e conversavam. Numa noite chuvosa, depois que as crianças dormiram, Sofia ficou sentada na cama em silêncio. Daniel percebeu. O que foi? Perguntou. Ela respirou fundo. Às vezes eu penso, se isso é real, se não é só uma pausa antes de tudo desandar. Daniel sentou ao lado dela. Também penso, confessou. Mas aí eu lembro que antes eu tinha tudo e não tinha ninguém. Agora eu tenho vocês. E isso eu escolho todos os dias. Sofia encostou a cabeça no ombro dele. Não precisava de promessa. Precisava de presença. Meses depois, numa tarde simples, os 5 estavam no quintal. As crianças brincavam. O sol se punha devagar. Daniel olhou ao redor e sentiu algo raro, paz sem medo. Sofia chamou baixo. Obrigado por ter ficado. Ela sorriu. Obrigada por não ter ido embora. Algumas histórias não terminam com grandes finais. Elas seguem, com pequenas escolhas diárias. E talvez seja isso o amor de verdade, quando ninguém precisa fugir, porque finalmente encontrou onde ficar. E você se reconheceu nessa história? Mata essa história. Conta nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que parecem vida. Pai, você acha que a gente pode ser feliz assim do jeito que é? A pergunta veio do Theo numa noite silenciosa, enquanto ele desenhava na mesa da cozinha. Daniel demorou a responder. Não porque não soubesse, mas porque aquela pergunta carregava tudo o que eles tinham atravessado. Eu acho, disse enfim, sentando ao lado dele. Acho que a felicidade não é quando tudo dá certo. É quando a gente para de fugir. O tempo tinha seguido em frente. A casa estava mais cheia, mais viva. As paredes agora tinham fotos tortas, desenhos colados com fita, marcas de mãos pequenas, espalhadas por lugares improváveis. Sofia costumava olhar aquilo tudo no fim do dia e sentir algo novo pertencimento. Mas junto com a calma vieram também as memórias. Certa tarde, Sofia encontrou uma caixa esquecida no fundo do armário. Dentro documentos antigos, roupas pequenas demais, lembranças do tempo em que fugia com os 3 no colo. Sentou no chão e chorou em silêncio. Não de tristeza, de exaustão acumulada. Daniel a encontrou assim.
Você não precisa ser forte o tempo todo, disse sentando ao lado dela. Eu sei, respondeu ela. Mas às vezes o corpo ainda não acredita. Ele segurou a mão dela. Não tentou consertar. Apenas ficou. As crianças perceberam a mudança. Mia começou a desenhar famílias com mais detalhes. Léo passou a dormir a noite inteira. Theo parou de perguntar se precisavam ir embora de repente. Num domingo de manhã, os 5 tomavam café juntos quando Léo anunciou. Quando eu crescer, vou morar aqui também. Daniel sorriu. A casa vai ser sua sempre. Mesmo quando eu for grande, insistiu o menino. Mesmo assim. Sofia observava aquela cena com o coração apertado. Não de medo, de gratidão. Ela tinha passado a vida achando que estabilidade era um luxo reservado a outros. Agora estava ali lavando xícaras enquanto ouvia risadas na sala. Naquele mês, Daniel recusou uma proposta grande de trabalho fora do país. Não fez drama, apenas disse não. Antes eu teria ido sem pensar, confessou a Sofia. Hoje não consigo imaginar acordar longe deles. Ela sorriu cansada e feliz. Eu também não. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, os dois ficaram sentados na varanda. Sem conversa importante. Sem planos grandiosos. Apenas o silêncio confortável de quem não precisa provar mais nada. Você já percebeu? Sofia disse olhando o quintal escuro. A gente não fala mais em sobreviver. Daniel respirou fundo. A gente fala em viver. E talvez esse tenha sido o maior final que eles poderiam ter. Não um ponto final, mas uma continuação tranquila, onde o amor não grita, não corre, não se esconde. Ele fica. E você já percebeu quando deixou de sobreviver e começou a viver de verdade? Conta nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que parecem a vida como ela é. Pai, hoje foi um dia bom. Daniel ouviu a frase do Léo enquanto apagava a luz do quarto e ficou parado ali por alguns segundos. Não respondeu. Só sorriu. Porque durante muito tempo ele achou que dias bons eram exceção. Agora estavam virando rotina. A casa estava em silêncio. Sofia recolhia os últimos brinquedos da sala com cuidado, como quem respeita algo sagrado. Não havia mais pressa nem medo escondido nos gestos, só cansaço honesto e um tipo raro de paz. Daniel se aproximou e a abraçou por trás. Sabe o que é estranho, ele disse. Eu passei a vida inteira achando que precisava conquistar tudo. E o que mais mudou minha vida? Simplesmente ficou. Sofia encostou a cabeça no peito dele. Ficar também dá trabalho, respondeu. Mas é um trabalho que vale a pena. Naquela noite eles se sentaram no sofá lado a lado, ouvindo a chuva cair fraca lá fora. Não conversaram muito. Não precisaram. As crianças dormiam seguras. A casa respirava junto com eles. E foi ali que Sofia entendeu a felicidade não chegou fazendo barulho. Chegou em silêncio. No cuidado diário. Na escolha repetida de não fugir. Essa história não é sobre riqueza nem sobre recomeços perfeitos. É sobre permanência. Sobre pessoas que ficaram quando seria mais fácil ir embora. Sobre entender que amor não é ausência de medo, é decisão, mesmo com medo. Às vezes a maior coragem não é mudar de vida. É ficar e construir uma dia após dia. E você? Em que momento da sua vida percebeu que não precisava mais correr? Deixe seu comentário. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.